Vambora. Fala, galera, celebridades aí. Novidade hoje, hein? Como sempre, aquele quadro que eu faço profissões, isso aqui é uma delas, pô. Rickson Moraes, doutor Rickson Moraes, do Jiu-Jitsu, né? Conta um pouquinho pra gente, Rickson, como é que foi essa história aí? Você saiu do Jiu-Jitsu. Apresentações primeiro, doutor Rickson, por favor, se apresente pra galera do Celebridade. Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui, Bolão. Agradecer o convite. É sempre um prazer poder estar na frente de uma grande lenda, como é o seu caso, né? Um grande mestre. Bem, a minha relação com o jiu-jitsu vem da infância, né? Meu pai, José Moraes, é uma pessoa que sempre foi um defensor árduo da prática desportiva e é um faixa vermelha e branca do falecido professor Hélio Gracie, né? Sempre foi a paixão dele. Ele é um cara que era praticante de diversos esportes, teve envolvido com automobilismo, com futebol society, mas o jiu-jitsu sempre foi a grande paixão. Eu vou dar um adendo aqui, foi um dos maiores, para mim, foi um dos maiores incentivadores do jiu-jitsu, hein? O cara que levou o jiu-jitsu lá para cima, na parte de, sempre estava agregado, sempre botando o jiu-jitsu para cima. Foi em vários eventos, dá uma olhada nisso aí, hein? E ele em determinado, ele sempre passou essa paixão dele para toda a família, né? A gente estava aqui conversando antes da gravação. Ele influenciou definitivamente todos os filhos. Ele é uma pessoa que tem 10 filhos, até nesse lado ele seguiu muito o exemplo dos Gracie, né? De família grande. Então ele passou essa paixão pelo esporte e principalmente pelo jiu-jitsu para toda a família. Tanto que hoje, de diversas maneiras, eu acho que cerca de 80%, 90% dos sobrinhos e filhos netos estão envolvidos com o esporte e particularmente com as lutas de alguma maneira. Ele passou essa paixão para a gente. Eu pratico jiu-jitsu desde a minha infância. Meu pai abriu a primeira academia da Gracie lá na Ilha do Governador, né? Na época com o professor Helson. Isso, o Helson, depois migrou para o Art Club, que era a Gracie Ilha, né? E eu comecei a praticar com 4 anos de idade por influência dele. Sempre tive envolvido também com competições, né? Depois que o Helson foi para o exterior, foi para o Havaí, eu acabei seguindo no jiu-jitsu com o Rodrigo Vieira. Muito bom, né? Que é a linhagem também do Hollis. Isso, do Hollis, ex-aluno do Hollis. Isso. E depois com o Royler, né? O Royler foi dar aula lá no Yacht Club, a gente juntou as academias e eu competia pela Gracie, na época Gracie Humaitá, e cheguei até a faixa preta, depois de muitos anos, mas sempre gostei da medicina, então, paralelamente, comecei a me envolver com isso. Em determinado momento da minha vida, eu não consegui dar andamento com o jiu-jitsu da maneira que eu acho que eu deveria estar envolvido, assim, competitivamente, né, do ponto de vista competitivo. Então, tive que fazer uma escolha, acabei abandonando as competições, mas sempre ligado ao esporte e à luta de alguma maneira, e fui para a área médica e comecei a pensar, eu tenho que continuar ligado ao jiu-jitsu de alguma maneira, e achei através da minha profissão uma forma de estar ligado ao jiu-jitsu. Inicialmente lá, você sabe, você viveu isso no início da década dos anos 2000, final da década de 90, ainda era tudo muito amador. Muito. Então a gente não tinha muita informação sobre lutas do ponto de vista científico da área médica. Então eu procurei a formação da parte de trauma do esporte, medicina esportiva, em outros esportes, que na época era o futebol, que era o grande esporte que a gente tem no país. Claro. E aí fui trabalhar no Vasco da Gama, fiquei algum tempo no futebol. E foi ali que eu aprendi sobre medicina esportiva, essa relação entre os diversos profissionais que trabalham na área. Só que nunca foi o esporte que eu me identifiquei. A área que eu me identifiquei sempre foi a área de lutas. E aí depois de um tempo no futebol profissional, eu achei que era o momento de eu largar o futebol e tentar voltar ali à minha raiz. Legal. Foi quando surgiu uma oportunidade na época de trabalhar especificamente com a medicina esportiva do que a gente chama hoje de esporte de combate. Né? Eu já tratava de muitos ex-colegas meus do jiu-jitsu no consultório, pessoas que na minha época competitiva também eram contemporâneos e meus amigos de treino. Então essas pessoas já frequentavam meu consultório, já tinham uma certa experiência em tratar os atletas e entender as demandas dele, até por sempre ter praticado.
Mas aí surgiu um convite na época, foi por volta de 2009, 2010, eu não sei se você lembra, foi quando o UFC veio para o Brasil, teve aquela luta foi a segunda, né, já teve aquela antiga de São Paulo, mas teve o boom grande que foi a luta do Anderson com o Vitor. Isso. E o Valide, na época, vendo que estava movimentando muito o mercado aqui no Brasil, era aquela época que todo mundo ia para os bares ver as lutas do UFC, a Globo entrou no mercado e falou, cara, eu acho que a gente vai ter que também investir um pouquinho mais aqui na área médica, porque a cobrança vai vir em cima dele. Ele tinha o Jungle, na época ele perguntou se eu não queria ajudar lá o Jungle na parte de sistematização de avaliação médica pré-participação e pós-participação. Legal. Então eu fui pesquisar isso, só tinha no exterior, né, que eram as comissões médicas lá do atléticas lá dos Estados Unidos. A gente pegou os protocolos dele, trouxe para cá e tentou adaptar para o Brasil. É óbvio que os eventos nacionais no começo tinham uma certa dificuldade, até pela parte de grana, né? Mas o UFC, quando entrou aqui, já entrou replicando o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e a partir de então comecei a me envolver também com o MMA. Muitos daqueles atletas de jiu-jitsu que estavam lá no começo migraram. Então eu acabei conhecendo muita gente do jiu-jitsu que foi para o MMA, e aí de lá para cá, cada vez a minha relação como médico e os esportes de combate ela tem aumentado, e na verdade, a minha paixão também. Eu consigo me manter junto da luta de alguma maneira que eu não sabia que ia conseguir. Na verdade, eu nunca planejei isso, eu sempre quis estar perto, mas as coisas foram se desenhando dessa forma. Para quem não sabe, o Dr. Rickson, ele, na área dele, ele é cotovelo, né, doutor? Eu sou ortopedista de formação, né? Eu fiz a minha graduação em medicina, a ortopedia como residência médica, mas hoje em dia a gente, como em qualquer área, a especialização ela é mandatória. E aí eu fui para a parte de ombro e cotovelo. Então eu sou ortopedista de formação, acabo atendendo tudo, mas a parte cirúrgica é ombro e cotovelo, que é a área que eu me especializei, principalmente do atleta, né? E aí, tem até o Raoni, né? O Raoni Barcelos. Recentemente foi um atleta que a gente operou. Na verdade, que hoje está no UFC, né? A Raoni é um multiatleta também, faz todas as áreas, né? Mas sempre, assim, tem algum atleta, principalmente da área de luta, que tem alguma lesão de ombro e cotovelo, acaba que tem amigos em comum ou ex-pacientes que acabam me indicando, né? Então, isso acabou fazendo com que a minha prática fosse muito direcionada para isso. Cerca de 70% a 80% das pessoas que eu atendo tem alguma relação, não só o atleta profissional, né? Mas é um entusiasta, o amante do jiu-jitsu, lá o empresário que pratica 40 anos, já não compete nada, mas que gosta, então acaba que tem alguma relação. Mas é engraçado, o atleta, pro não atleta, ele tem, eu acho que já é aquela coisa de obstinação, perseverança, ele tem uma recuperação muito mais rápida que o não atleta. Por que isso? O atleta, primeiro, assim, o esporte evoluiu muito, então no seu começo, você sabe bem, era difícil, o cara tinha que assoviar e chupar manga, né? Então, isso, ele era atleta, mas ele não conseguia viver do esporte, então ele tinha que trabalhar, às vezes, muitas vezes em outra área, ele não conseguia se dedicar da forma que tinha que se dedicar e não tinha acesso ao que a medicina hoje traz de mais moderno. Então, atualmente, esses atletas eles têm acesso a bons médicos, eles têm acesso a bons exames, conseguem fazer um diagnóstico e, às vezes, tratar a lesão de uma maneira mais assertiva, porque a ferramenta hoje do atleta, para ele continuar performando, é o corpo dele. Então, o atleta, ele costuma ter uma dedicação maior a essa reabilitação e, por incrível que pareça, quando ele tem acesso, ele é mais criterioso na escolha do profissional que está tratando. Não só do médico, mas do fisioterapeuta. Então, hoje você sabe, tem vários fisioterapeutas, Jaqueline Figueiredo, não sei se você conhece aqui, que é da Barra da Tijuca, também tem muito experiência com a parte de luta, recuperação. Então, qual o nome? A Jaque. Ela é, a galera toda do MMA, só nela, dos Anjos, Rafael dos Anjos, Jaca. Então, hoje eles procuram profissionais que conheçam um pouco mais do esporte e entendam essas demandas do lutador, né? Que muitas vezes é diferente de outros esportes. Então a gente conversa muito hoje, inclusive em eventos médicos, né?
em congressos, como é que essas particularidades de cada esporte elas são diferentes. E isso vai influenciar até o tipo de tratamento que você vai propor. Você pegar um jogador de futebol, por exemplo, que tem a mesma lesão que um lutador. O jogador de futebol está dentro de uma estrutura de clube, ele tem um salário ali garantido, ele consegue parar, às vezes, até em meio de temporada, tratar a lesão que tem, depois voltar, tá com o saláriozinho dele batendo na conta. O lutador ali, se ele lutar e ficar 6 meses fora, às vezes ele não paga as contas em casa. Desanima. Né, você tem que entender essas particularidades de cada esporte e tentar propor o que é melhor, né, em conjunto com a equipe, com o treinador, todo mundo chegando no mesmo objetivo aí, né? Maneiro, isso é irado. E fala um pouquinho para mim, você falou quando você começou e tal, de vez em quando você dá aquele treininho, aquele rola ali, encontra a galera, né? Fala um pouquinho para a galera. Então, a minha linhagem apesar da gente não ter bandeira, né? Meu pai foi uma pessoa que a gente conversa muito assim, ele era amigo todo mundo, do Carson. Todo mundo, do Carson, do Helson, do Rorion, do professor Hélio. Robson, falecido professor Robson Grace, era um grande amigo dele. E não só do jiu-jitsu, como da luta livre, né? O Hugo sempre foi uma pessoa muito próxima. Então ele era um fã do esporte, né? Do atleta. A bandeira dele era tanto desenvolvimento. Ele quanto o Gama Filho. Né? Pedro também, que eram duas pessoas assim, que eram expoentes e pessoas que sempre defenderam muito o esporte, a prática do esporte, principalmente como vetor para tirar as pessoas principalmente os jovens da rua. Né? Então, ele foi um fã do esporte e, apesar de eu ser aluno do Rodrigo, do Helson, o meu objetivo foi sempre me manter, de alguma forma, ligado ao jiu-jitsu, que é o meu esporte mãe, vamos dizer assim, raiz. Lógico. Então, quando o Royler foi para os Estados Unidos, ele foi para San Diego, eu fiquei um tempo sem treinar, até ficava eu ainda tenho um pouquinho daquele negócio, a gente não muda de academia, você sabe, antigamente tinha muita palavra, creonte, porra. Mas hoje normal. Hoje eu encaro de uma forma diferente. Eu acho que o importante, a gente sabe que a vida moderna dificulta muito pela questão de tempo, logística. Eu acho que a gente tem que estar envolvido com o esporte de alguma maneira e isso facilita muito esse legado que meu pai me deixou de bom relacionamento. Hoje me fez ter uma entrada em academias que teoricamente não eram a minha, mas que eu consigo ainda manter o treino. Então hoje eu mantenho um treinozinho perto de casa, eu moro aqui na Barra, então eu mantenho na Gracie Barra, apesar de não ter vindo de lá. Meu filho treina desde pequeno, treinava com o Manuel Tavares, que era lá Manel. A minha família era da ilha, lá do Yacht Clube, a gente veio para Barra, foi para Gracie Barra, então a gente tem um bom relacionamento. Claro. Hoje eu consigo treinar, óbvio que com menos frequência do que eu gostaria, até pelas demandas que a gente tem profissionais, mas eu pretendo estar próximo do esporte aí, praticando até quando eu puder, né? Não, que ótimo. E a saúde me deixar. O Rickson aqui me falou uma coisa que, né? Ele era categoria pesado, né? Pesadíssimo. Na verdade, eu sempre fui pesadão da família, era o mais pesado, tenho 1,90 m e sempre girava ali em torno de 110 kg, baixava em competição, mas aí depois que você acaba saindo das competições, teu gasto energético diminui, né? Continua se alimentando igual, ao longo dos anos eu fui ficando mais pesado. Como atleta, mas... né? E ficando mais pesado, eu fiquei dificultando. Assim também, eu saí... Mais de uns anos para cá, eu acabei baixando bastante o peso, voltei um pouco mais a ter uma qualidade de vida um pouco melhor, priorizar outras coisas na vida, né? Por volta de 40, 45, eu acho que muita gente dá um estalo ali, a virada de chave, vê que você tem que cuidar mais da saúde aí para se continuar ativo e ter uma longevidade, uma qualidade de vida melhor aí na segunda parte da sua vida. E aí, no meu caso, não foi diferente. Eu voltei ao esporte, a ter uma frequência maior no jiu-jitsu, na musculação, então acho que isso é fundamental para... Manutenção, né? É o que eu faço. Ô, Rickson, se eu fosse falar para a galera, para a gente fechar aqui bonito, por isso que eu ia até trazer o kimono, mas quais são os golpes mais que lesionam no jiu-jitsu? Fora a chave de pé e leg lock da vida. Então, isso é interessante, né? Uma coisa que eu tenho várias conversas com os atletas que acaba que a gente tem possibilidade de tratar no consultório ou que acabam se tornando amigos de alguma maneira ou próximos.
Acho que o atleta hoje ele tem que entender que ele tem que ter gestão da carreira dele como profissional. Então, assim, a academia, ela é importante, aquele negócio de que treino duro, luta fácil, ela é importante, mas eu acho que o atleta tem que entender que ele não pode passar do ponto. Para que ele tenha longevidade no esporte, ele tem que se manter saudável. Então, a academia, eu acho que é um momento que você tem que se despir um pouquinho de vaidade e tentar entender que ali a gente está no meio de uma irmandade. O jiu-jitsu sempre teve essa irmandade. Tem que treinar duro, mas eu acho que um não pode machucar o outro, tem que entender até o limite. Então, existem golpes que acabam que machucam mais, né? A gente sabe que o jiu-jitsu é conhecido pelas alavancas, então o armlock é óbvio, que se você deixar passar do ponto pode causar lesões sérias. A gente tem lá a história, por exemplo, do Jacaré com o Roger, que é uma história que todo mundo sabe. O Jacaré na final do Mundial deixou jogar, mas aquilo ali era na final do Mundial. O cara foi campeão mundial, se não me engano, absoluto por conta daquilo. O mental superou ali. Ali na hora do campeonato é a hora de dar a vida. Mas eu acho que treino é um momento que acaba que muita gente se machuca e que não deveria se machucar. Então, todas essas alavancas, eu acho que a gente tem que entender que o jiu-jitsu ele é um esporte que se tornou notório por isso, mas que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Armlock, americana, a kimura. Então, são golpes que a gente tem que entender que podem causar lesões sérias e que, se tiver pego, acho que tem que se despir um pouquinho de vaidade, ainda mais na academia. Bate, volta. Antecedeu, eu sempre faço direto. Não pode chegar no limite, porque eu acho que ao invés de manter o cara duro, talvez crie uma lesão ali que vai acompanhar ele a carreira toda, a vida toda, e vai tirar do esporte mais precoce. Eu sempre falo que aquele cara que fica tendo, resistindo um pouco mais, ele vai criando micro lesões, lá na frente ele vai sentir. E a gente sabe também, né? Acho que a gente tem que tentar treinar um pouco mais técnico, assim. Eu acho que o Pano tem muito isso de refinar a técnica do atleta. Eu acho que quando você treina com companheiros de treino que são técnicos, isso acaba, de alguma forma, também te aprimorando. Aí, eu acho que o segredo é a gente procurar um treino cada vez mais técnico, ainda mais quando a gente chega em determinada idade, que depois dos 40 para se Meu treino escolho, porra. Hoje é só os levinhos, só o treino de vovô garoto. E fala uma coisa, se você fosse falar uma frase, que frase você falaria? Qualquer frase que você tenha em mente. Tem muita frase aí que... Eu gosto de uma que é uma frase em inglês, mas eu vou traduzir aqui em português, que é sempre evoluindo. Né? Eu acho que a gente nunca vai saber tudo, always evolving, né? Acho que a gente tem que ser eternos aprendizes, tem que estar aberto ao novo, a gente entender que a geração... Uns anos atrás eu pude fazer uma matéria na Grace Magazine, inclusive, que eu falei isso. Eu acho que a gente, com a idade, a gente tem muito a passar para novas gerações também, né? Pelo conhecimento que a gente vai adquirindo, mas a gente tem que estar aberto ao que a gente tem a aprender com eles também. Então, quem está chegando vai ensinar o professor. O bonito, a beleza de ser professor é que você ensina, mas aprende. Né? Está sempre evoluindo, eu acho que é uma frase com certeza interessante. É isso aí, galera. Fechando aqui os celebridades. Dr. Rickson Moraes. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Quer falar últimas considerações, por favor? Não, mais uma vez dizer que é um prazer grande estar aqui, né? Ainda mais reconhecimento de um grande mestre como é o Bolão, assim, a gente fica muito feliz. Eu cresci vendo esse cara aqui lutar, né? Nos campeonatos aí ao redor do Rio de Janeiro e vendo aí no mundo todo. Lá no IAT participou muito, então a gente sabe da história dele para o jiu-jitsu, para o MMA. Então, mais uma vez, é uma grande honra poder estar aqui conversando com você. Obrigado, galera. Tamo junto.